Boa tarde! No Conexões dessa sexta-feira, 21 de março, nós vamos falar sobre o programa de empréstimos para o trabalhador CLT. E também temos dicas culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG ou pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, lisos, abaixo dos ombros, olhos castanhos claros e hoje eu uso óculos de grau. À minha esquerda está a Sara Raquel, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. E se descreve como uma mulher de estatura média, com pele parda, olhos escuros e cabelos lisos abaixo dos ombros, com mechas loiras. Bom, nós duas estamos de pé no cenário e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa e daqui a pouco vão aparecer nesta tela a nossa entrevista de hoje e também a nossa participação ao vivo. Mas para começar, a gente tem o giro rápido de informações nacionais e internacionais. O Brasil avançou pelo segundo ano consecutivo no ranking da felicidade da ONU, que avalia cerca de 150 nações. Atualmente, o Brasil aparece em 36º lugar, o que representa um salto de 8 posições em relação ao ano passado. Essa análise considera um período de 2 anos. Então, nesse momento, foram analisados os anos de 2023, 22, 23 e 24. A avaliação se baseia em como o que as pessoas fazem com a própria felicidade e também em dados econômicos e sociais. Ela leva em conta 6 fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. A Finlândia é o país mais feliz do mundo pela 8ª vez consecutiva. Já o Afeganistão, que enfrenta uma crise humanitária desde o retorno do Talibã ao poder em 2021, continua no último lugar desta lista. Bom, e hoje o Supremo Tribunal Federal, STF, começa a analisar, em plenário virtual, o caso em que a deputada federal Carla Zambelli, que você vê aí na tela, do PL de São Paulo, se tornou ré por porte ilegal de armas. Os magistrados têm até a próxima sexta-feira da semana que vem para o registro de voto. Essa etapa do julgamento decide se Zambelli será condenada ou absolvida. Em caso de condenação, os ministros propõem uma pena que pode ser questionada em recurso pela parlamentar. Se ela for absolvida, o caso será arquivado. E os magistrados devem analisar 2 pontos da denúncia que foi enviada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República: o porte ilegal de arma de fogo e o crime de constrangimento ilegal com o emprego de arma. Ainda sobre justiça, ontem o Superior Tribunal de Justiça decidiu que pais podem ser multados caso se recusem a vacinar os filhos contra a Covid-19, mesmo após recomendação sanitária. Por unanimidade, os integrantes da terceira turma seguiram o entendimento da relatora, a ministra Nancy Andrighi, que destacou a obrigatoriedade da imunização infantil, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O julgamento se referia ao caso de um casal que fez uma representação contra uma decisão da Justiça do Paraná, por ter determinado a multa de 3 salários mínimos pela recusa desse casal em imunizar a própria filha. Eles alegaram que não podem ser punidos por não vacinar a criança, já que a obrigatoriedade não estaria no Plano Nacional de Imunização. No entanto, a ministra Nancy votou pela rejeição desse recurso e pela manutenção da multa. Ela argumentou que a recusa viola deveres do poder familiar. E o Brasil registrou mais de 344 mil internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em 2024.
Bom, 168 mil desses casos estão relacionados a alguma infecção propagada por um inseto vetor, principalmente a dengue. Em segundo lugar, vêm as doenças de trânsito feco-oral, que são transmitidas pelas fezes de um indivíduo contaminado, como, por exemplo, as gastroenteristes, que são causadas por vírus, bactérias ou parasitas. Esses dados fazem parte da pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Trata Brasil, antecipando o Dia Mundial da Água, que é celebrado amanhã, em 22 de março. Apesar de não ser a única causa, essas doenças estão bastante relacionadas à falta de saneamento, já que elas são resultado da infecção por vírus, bactérias ou parasitas que são eliminados nas fezes de uma pessoa doente e que são transmitidas para outras pessoas, principalmente pelo consumo de água e de alimentos contaminados. Bom, já as doenças transmitidas por insetos também têm relação com o saneamento inadequado, porque o acúmulo de lixo favorece a proliferação desses animais. E ainda sobre esse mesmo tema, Goiás registrou mais de 21 mil internações por doenças relacionadas ao saneamento inadequado. A maior parte dos casos está associada ao surto de dengue que a gente viveu no ano passado. A incidência da doença fez com que a região centro-oeste liderasse o ranking nacional de hospitalizações ligadas ao saneamento, com uma taxa de 25 internações a cada 10 mil habitantes. Esses dados, como a gente citou agora, são do Trata Brasil e foram divulgadas na última quarta-feira. A pesquisa revelou que, no estado de Goiás, as doenças transmitidas por insetos vetores, como a dengue, respondem por mais de 15 mil internações. Em seguida, aparecem as doenças de transmissão feco-oral, que tiveram registros de 5 mil casos. E ainda falando sobre saúde, as varizes são um problema bem comum, que podem causar desconforto, sensação de cansaço, inchaço e também ardor nas pernas. Números da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular apontam que pelo menos 38% da população apresenta a doença. Mas como ela muitas vezes é confundida com um problema só estético, o tratamento pode ser negligenciado. A grande questão é que, em casos mais graves, as varizes podem levar a complicações. E para explicar mais para a gente sobre essas complicações e como tratar e prevenir as varizes, a gente conversa agora com o Juliano Santos, que é cirurgião vascular do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, ele que aparece aqui na nossa tela, para conversar de forma remota com a gente. Boa tarde, doutor Juliano, seja bem-vindo ao Conexões. Peço que o senhor já se descreva fisicamente de forma bem rápida para o nosso público cego de baixa visão. Boa tarde, muito obrigado a todos pela oportunidade. Meu nome é Juliano Santos, eu sou médico, eu me autodeclaro como um homem branco, de cabelo e olhos castanhos, cabelos curtos. Estou vestindo um jaleco da instituição que eu trabalho, estou num ambiente profissional para entrevista. Para a gente começar, doutor, vamos falar aí desse último ponto que a gente tocou, as possíveis complicações. Como a gente disse agora, muitas vezes as pessoas podem observar as varizes só como uma questão estética, que pode ali causar algum tipo de incômodo, porque marcam, principalmente as pernas, mas elas podem levar a situações complicadas, situações graves na saúde. Exatamente. Muito se negligencia a doença das varizes por achar que é somente estética, e não é somente estética. A gente sabe muito bem, quando nós tratamos esse paciente, ele também vai ter oportunidade de, além de melhorar aquelas dores de perna pesada, cansada, inchada, queimação, ele vai ter também um benefício estético. E quando o paciente não é tratado, a grande diferença é que ele pode evoluir com outros tipos de complicações, além de varizes mais calibrosas, feridas na perna, possíveis tromboses. Então, nós vemos hoje em dia pessoas que negligenciam ou adiam esse tratamento pela rotina do dia a dia ou por não ligar mesmo para aquela doença e acaba aumentando o risco de ter outros tipos de complicações. Doutor Juliano, e como que é feito o tratamento? Sei que há anos atrás existia uma cirurgia de retirada, de algumas veias ou a laser. Hoje em dia, como que o paciente vai ser tratado quando ele apresentar varizes?
No primeiro momento, o paciente, quando chega para o atendimento, né, ele tem que ser examinado, primeiro escutado e examinado fisicamente para entender quão avançada está essa doença, em que grau está essa doença. E isso vai ditar qual tipo de tratamento a ser realizado. Geralmente fazemos o exame de ecodoppler para avaliar também se as safenas estão doentes e outras veias mais profundas, e então nós definimos qual tipo de tratamento. O tratamento que foi citado, mais antigo, é o tratamento de retirada de varizes. Ainda é muito realizado, principalmente no ambiente do SUS, né? Onde nós retiramos essas varizes não voltam, elas foram retiradas, elas não existem mais. O que pode acontecer é da doença novamente descompensar e evoluir com outros vasos dilatados. Hoje em dia temos outras opções, como a injeção de espuma, que é algo de baixo custo e com muito bom tratamento, que a gente consegue entupir essas varizes e deixar o paciente sem repouso, sem necessidade de ficar por um longo período afastado do trabalho, né, ou das suas atividades cotidianas, e também os tratamentos a laser, tanto os minimamente invasivos como os não invasivos, a depender do tipo de variz que o paciente apresenta. Hoje em dia a gente consegue operar um paciente e deixar ele em repouso por 3 a 5 dias e voltar com 5 dias para as suas atividades do dia a dia. Então mudou muito as técnicas que podemos oferecer para os pacientes para tratar essas varizes. Doutor Juliano, para a gente terminar, existe algo que possa ser feito para evitar o surgimento dessas varizes? Tem gente que põe a perna para cima, evita, por exemplo, usar salto alto, né, caso já tenha histórico na família. Isso é mito, é lenda, funciona? E também para as mulheres, né, que são as principais vítimas das varizes. Há algo que a mulher possa fazer para evitar o surgimento desse problema? Excelente pergunta. Muitos mitos tem sobre a doença das varizes, né? Em primeiro lugar, o paciente tem que entender que os fatores de risco que levam às varizes, primeiro é o genético, né? Muito grande parte da população tem, porque justamente tem uma herança genética de veias mais frágeis, mais fracas. Como que a gente não deixa elas piorarem? O primeiro passo é evitando ganhar peso, ganho de peso, seja engordar, seja gestação, no caso da mulher, isso aumenta a pressão no abdômen e dificulta o retorno do sangue. Então, uma pessoa que tem menos peso, né, consegue ter menos peso, ela evita que essa doença piore. O paciente que fica muito tempo em pé, a gente tem que entender que nesse momento a gravidade está fazendo o sangue descer. Então, ele precisa movimentar, andar, quem fica muito sentado, movimentar, ou ficar movimentando as panturrilhas, elevando o corpo, isso vai ajudar bastante. E praticar atividades físicas, isso é bom para a saúde global. Foi citada a questão do salto alto, já tem vários trabalhos que mostram que o salto alto em si, um salto de menor altura, como até 10 centímetros, não prejudica a circulação. Maiores que isso, sim. É até melhor um saltinho do que a rasteirinha, que isso dificulta um pouco mais a circulação dos membros. Então, esses vários mitos é que sempre atrapalharam os pacientes a melhorarem, né? E a gente tende a orientar bastante os pacientes hoje em dia, visando essa melhora e essa prevenção. Lembrei aqui que na infância existia uma orientação de não pular elástico, não pular corda, vai dar varize, me lembro disso. Mas a atividade física é bom, né, doutor? Não deve ser... Excelente. Alguns esportes que causam muito impacto, né, como quedas bruscas, podem ajudar a formar vasinhos ali em volta do pé. Mas o benefício que a atividade física faz para a saúde, tanto da circulação quanto da saúde global, é incomparável a esse pequeno risco, né? Então, a gente estimula os pacientes a fazer atividade física, sim. A gente conversou com o cirurgião vascular Juliano Santos. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Seja sempre bem-vindo. Boa tarde. Agradeço. Boa tarde. Bem, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais informações importantes, viu? Você aí é trabalhador CLT com carteira assinada, está precisando de um dinheiro emprestado, mas não quer recorrer a um banco tradicional porque os juros estão altos? Fique ligado que no próximo bloco a gente vai te explicar e tirar suas dúvidas a respeito do programa do governo federal que vai fazer empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões dessa sexta-feira e a primeira informação é sobre o estado de Goiás e é uma informação importante, viu? Há alerta há denúncias, né? O estado de Goiás é o que teve mais denúncias relacionadas à violência em comunidades terapêuticas. Essas denúncias veiculadas pela mídia em 2023.
As violações vão desde a ausência de planos terapêuticos e alvarás de funcionamento, até trabalho análogo à escravidão, tortura e morte. As comunidades terapêuticas são aqueles lugares onde pacientes, com vício em drogas são internados muitas vezes para tentar sair da adição. Bom, e os dados referentes a esse número de violações é do Observatório de Violências das Comunidades Terapêuticas, que foi lançado pelo Grupo Saúde Mental e Militância no começo do mês de fevereiro. Uma equipe ligada ao Instituto de Psicologia da UNB identificou um total de 251 matérias jornalísticas com denúncias em todo o país, entre os meses de janeiro e dezembro de 2023. E só aqui em Goiás foram computadas 76 denúncias. Bom, agora a gente vai mudar o nosso tema, a gente vai... Tá certo? A gente vai então falar sobre aquele assunto que eu comentei com você antes de finalizar o bloco passado, Se você está aí precisando de dinheiro, é funcionário com carteira de trabalho assinada e quer pagar juros menores, então fique atento porque a Janaína de Oliveira vai trazer várias informações a respeito do Crédito do Trabalhador, que é um programa do governo federal que vai emprestar dinheiros a juros menores e com pagamento direto na folha para o trabalhador CLT. Não é isso mesmo, Jana? Muito obrigada pela presença, boa tarde. É isso mesmo, Camila. Boa tarde a todos. Boa tarde a Sara Raquel, que está aí no estúdio ao seu lado, apresentando então o Conexões. A gente retorna esse assunto porque muitas dúvidas surgiram nos últimos dias, desde que esse programa foi divulgado pelo governo federal, e ele começa a valer hoje mesmo. É que uma das dúvidas que as pessoas mais tiveram é de se já está pagando o empréstimo consignado, já tem aí essa dívida com algum banco, se pode então fazer parte do programa. E sim, pode, o governo federal divulgou então que as pessoas, a partir do dia 25 de abril, vão ter essa possibilidade de pedir para que esse contrato, que antes era feito direto com o banco, seja então intermediado pelo governo. O governo faria um meio de campo, seria uma ponte entre cliente e banco, justamente prometendo juros mais baixos. Por outro lado, se o trabalhador quer que esse contrato saia de um banco e vá para outro, a data muda. Essa solicitação só vai estar disponível a partir do dia 6 de junho. Lembrando que empréstimo do tipo consignado é aquele em que as parcelas são descontadas direto do salário desse trabalhador, sendo uma parcela por mês. Mas esse A gente teve um probleminha. O valor total do salário. Jana, a gente teve um probleminha com a internet. Você pode explicar a informação seguinte à do crédito consignado? A gente entendeu, Crédito consignado, descontado direto na folha. Aí quando você estava na outra informação, que a internet caiu, você pode retomar, por favor? Posso sim. Aqui não vai descontar, então, tudo de uma vez. Vai ser uma parcela por mês. E aquela também tem um limite, viu? Desse desconto por mês. Não pode ser maior do que 35% do valor total do dinheiro que você recebe por ter trabalhado de carteira assinada. Também vale reforçar que tudo é feito pela internet, dentro do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Você não precisa ir pessoalmente a nenhum banco. Outra dúvida muito frequente é como fica a situação do trabalhador desempregado. A resposta é a seguinte, que a dívida vai ser descontada do acerto, ou seja, precisa respeitar um limite de até 10% em cima do FGTS e até 100% da multa rescisória. Só que se esse valor não for suficiente para quitar essa dívida, esse empréstimo, então a cobrança vai ser pausada e só recomeça depois que o trabalhador conseguir um outro emprego também de carteira assinada. Por fim, vale citar novamente quem pode aceitar essa oferta, pedir esse empréstimo consignado, que são trabalhadores com carteira assinada, empregados domésticos e rurais. E um detalhe, quem for funcionário contratado de um microempreendedor individual. E cuidado com golpes, gente. O governo não vai falar sobre esse serviço pelo WhatsApp, não vai ligar, não vai mandar mensagens, nem vai enviar e-mails. Tudo está centralizado nesse
aplicativo. Desconfie sempre de qualquer tipo de contato e não envie suas informações pessoais para estranhos. Volto com vocês. Muito obrigada, Janaína, pelas dúvidas tiradas e também pelo alerta, né, de golpes. Sempre bom ficar atento, viu? Tudo lá na carteira digital do trabalhador, nada por WhatsApp, nada por e-mail, viu? Fique atento. Obrigada, Jana. Boa tarde para você. Boa tarde, Camila. Posso fazer só um comentário que ficou de fora? Me lembrei agora. Claro. É que no futuro, existe a expectativa de que no futuro esse contrato possa ser feito dentro dos aplicativos dos bancos, diretamente com os bancos, porque o programa também vai estar disponível dentro desses aplicativos, mas isso ainda não está valendo. Nesse primeiro momento, é tudo dentro da carteira digital, carteira de trabalho digital. É isso. Agora sim, obrigada, Jana. Bom trabalho, até mais. Até mais. A gente vem para as informações estaduais. A primeira sobre economia. O governador Ronaldo Caiado anunciou na tarde de ontem o lançamento, a criação do Fundo de Estabilização Econômica de Goiás, que pode chegar a 5 bilhões de reais em investimento. De acordo com o governo, esses recursos poderão ser utilizados em momentos de crise econômica, desastres naturais ou crise na saúde. A medida trata de uma espécie de poupança para guardar recursos públicos. E a meta da gestão é resguardar despesas básicas e evitar, por exemplo, atrasos em pagamentos de servidores e fornecedores e também a interrupção de serviços essenciais, como cortes no orçamento da saúde, da educação e da segurança. E outro alerta, na verdade, um primeiro alerta é muito importante para você aqui do estado. Goiás está com risco de tempestade aí em diferentes regiões a partir de hoje. Esse alerta se estende até o final de semana também, viu? Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás e também o Climatempo, as chuvas intensas podem ter rajadas de ventos de até 70 km por hora e granizo. O temporal aumenta o risco de queda de galhos sobre a rede elétrica, também de alagamentos, queda de postes, e é óbvio que você precisa ficar atento e tomar cuidado caso esteja fora de casa no momento de temporal. Entre as cidades que devem ser mais atingidas estão Águas Lindas, Alto Paraíso, Aparecida, Catalão, Goiânia, Jaraguá, Morrinhos, Pirinópolis e Rio Verde. Mas essas não são as únicas não, viu, gente? Tem várias cidades nessa lista. E a Prefeitura de Goiânia começou hoje a vacinar crianças da rede municipal de ensino para facilitar o acesso dos pequenos aos imunizantes e ampliar a cobertura vacinal contra diferentes tipos de doenças, como poliomielite, hepatite, febre amarela e também sarampo. Segundo a Secretaria Municipal, as crianças já receberam os termos de autorização para o recebimento das vacinas nas unidades de ensino. E os pais precisam enviar esse termo, esse documento assinado e também a caderneta de vacinação das crianças antes da vacinação, que é para já ficar anotadinho lá. E as primeiras doses vão ser aplicadas em crianças pequenas e por isso tem vários tipos de vacina disponíveis, aí, como por exemplo a vacina contra a poliomielite, a vacina contra a pneumonia, contra a meningite, contra a hepatite e também contra a Covid, viu? E ela será realizada em diferentes dias nas diferentes unidades. Então, bom ficar sabendo aí se na unidade em que o seu filho estuda, essa vacinação também vai acontecer. E agora a gente começa a falar de cultura, porque tem a nossa agenda cultural para você. Olá, boa tarde. O fim de semana está chegando e se você ainda não sabe como aproveitar, eu tenho ótimas sugestões. Antes de conferir a programação, deixa eu me apresentar. Eu sou a Valquíria Silva, uma jovem mulher negra de olhos castanhos e cabelos pretos cacheados. Abrindo nossa agenda cultural, temos uma ótima dica. O Centro Cultural da UFG recebe hoje à noite um recital especial de flauta e piano. O evento promete uma experiência única para os apreciadores da música de câmara, com a apresentação dos talentosos músicos Piero Taloni e Luiz Felipe Giunta, reconhecidos por suas trajetórias de excelência e dedicação à arte musical.
Eles garantem um espetáculo imperdível. O recital acontece hoje a partir das 8 horas da noite, com entrada gratuita. Seguindo com nossas dicas, hoje a partir das 7 da noite acontece na Galeria da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás a abertura da exposição Entrega Urgente, do artista Diego Oliveira. Ele insere o fazer fotográfico em sua rotina de trabalho e no cotidiano das entregas para criar trabalhos estéticos e conceituais sobre sua realidade, refletindo também o funcionamento social ao seu redor. A exposição vai contar com a presença do artista Diego Oliveira, do curador Eduardo Filho e dos artistas Valdisson Ramos e Thales Lopes. A entrada também é gratuita, não percam! E para encerrar nossa agenda, amanhã o Festival Cidade Rock abre a temporada 2025, com uma edição especial em homenagem às mulheres. O evento vai ter um arranjo inteiramente feminino, com atrações como Fernanda Lira e além das bandas Abaju Awizon, Banana Bipolar, e todas são lideradas por mulheres. A programação ainda conta com discotecagens de Frozen Gabs e Yasmin Lauk. O festival começa a partir das 6 horas da tarde no Martins Sererê, com entrada gratuita até as 8 horas da noite. E essa foi a agenda de hoje. Fica de olho porque na próxima sexta tem mais. E é assim que a gente encerra o Conexões de hoje. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.